Olá, eu sou Fernanda Silva e irei apresentar o trabalho chamado Germinação in vitro de Epidendrum nocturno e Camarim de Ochiroleucum em meio MS com diferentes concentrações de sacarose. Bem, o cultivo in vitro é uma técnica amplamente utilizada para a micropropagação de plantas ornamentais, em especial as orquídeas. Muito em virtude de as orquídeas possuírem um ciclo de reprodução mais oneroso em ambiente natural. A espécie Epidendrum nocturno, conhecida também como Epidendrum noturno, tem sua ocorrência em especial na região norte e centro-oeste do Brasil. A espécie possui hábitos rupícola e epífita e, paralelamente, a espécie Camarim de Ochiroleucum possui incidência e é nativa na região norte, possuindo hábito epífita em florestas úmidas. A escolha do meio de cultivo e a concentração adequada de nutrientes, como a sacarose, elas são fundamentais na elaboração de protocolos eficientes para o cultivo in vitro. A sacarose é um carboidrato essencial e é comumente adicionada aos meios de cultura para fornecer energia às plântulas em crescimento, atuando também como fonte de carbono, sendo extremamente fundamental para o desenvolvimento das orquídeas in vitro. Atualmente existem milhares de espécies da família Orchidaceae e a concentração ideal de sacarose ela pode variar de acordo com a espécie inoculada e o estágio de crescimento das plantas. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a influência de diferentes concentrações de sacarose na germinação de sementes de orquídea. O experimento foi realizado no período de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024 no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus Belém. Bem, como mencionei anteriormente, cada espécie ela possui uma especificidade na necessidade de cada nutriente. Então, primeiramente, definimos o meio de cultura base para o experimento como meio de cultura base. Definimos um meio de cultura com as mesmas concentrações de sais já protocolado por Murashige e Skug, o mais popularmente conhecido como meio de cultura MS. Para a diferenciação, utilizamos diferentes concentrações de sacarose e, por fim, estabelecendo os seguintes tratamentos. O meio de cultura MS mais 3 gramas por litro de sacarose para o tratamento 1 e meio de cultura MS mais 1 grama por litro de sacarose para o tratamento 2. Ambos os tratamentos eles foram suplementados com 2,5 gramas por litro de carvão ativado e 2 gramas por litro de fitagel. No cultivo in vitro foram utilizadas cápsulas imaturas e fechadas das espécies Epidendrum nocturno e Camarim de Ochiroleucum, coletadas no Jardim Botânico do Bosque Rodrigues Alves, em Belém, e no Viveiro Campus da UFRA, em Capitão Poço. O material vegetal ele foi coletado e conduzido ao laboratório e submetido ao processo de asepsia. O material vegetal, admitido do meio externo, ele necessita passar por um processo de asepsia antes da inoculação, em virtude da presença natural de micro-organismos no material. O meio de cultura, ao mesmo tempo em que ele proporciona condições ideais para o crescimento das plântulas, ele também é ideal para o crescimento de micro-organismos, como fungo e bactérias. Bem, as cápsulas elas foram lavadas em água corrente com detergente neutro e posteriormente levadas à câmara de fluxo laminar. Na câmara, o material foi submergido em solução de álcool 70 por 2 minutos e sequencialmente imerso em solução comercial de hipoclorito de sódio a 2,5% com 3 gotas de Stilin por 50 minutos, como podemos ver na imagem. As cápsulas, quando elas imersas em solução de hipoclorito, elas perdem um pouco de cor e por isso que a solução tem uma cor diferenciada na solução de hipoclorito. Bem, as cápsulas já assépticas elas foram abertas com o auxílio de um bisturi e as sementes, que são essas estruturas brancas no interior da cápsula, foram inoculadas em meio de cultura já previamente preparado, também em meio asséptico. As cápsulas já assépticas, após inoculadas no meio de cultura, foram mantidas em salas de crescimento com fotoperíodo de 16 horas-luz e temperatura de 27 graus, com uma diferença mais ou menos de 2 graus Celsius. O delineamento experimental utilizado foi o totalmente casualizado, com 2 e 3 repetições
e o experimento foi avaliado mensalmente a cada 30 dias para a verificação da emergência de protocormos, que são pequenas estruturas verdes. Bem, nos resultados, os valores médios de germinação de protocormos diferiram estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, nas duas espécies analisadas e nos dois tratamentos também testados. Bem, como podemos ver na tabela, notamos que apenas o tratamento 2 demonstrou emergência de protocormos nos primeiros 60 dias. Aos 60 dias, observou-se que a espécie de Camaríndio oquiroleucum demonstrou formação de protocormos apenas no tratamento 2, como podemos ver também na imagem fixada, enquanto que no tratamento 1 não houve germinação, o que sugere que a concentração menor de sacarose possa ter favorecido o surgimento de protocormos na espécie, enquanto que para a espécie Epidendrum nocturnum não houve formação de protocormos, o que sugere que o processo germinativo da espécie possa ser mais lento, mais oneroso também. Bem, como conclusão, chegamos à conclusão que a menor concentração de sacarose mostrou-se eficiente na germinação de Camaríndio oquiroleucum. E é sugerível ter um maior acompanhamento em relação à espécie Epidendrum nocturnum, tendo em vista que não houve germinação durante o período avaliado. Bem, como agradecimento, queremos agradecer ao Jardim Botânico do Bosque Rodrigues Alves e ao Viveiro Campos de Capitão Poço pelo